Graziele vai fazer a leitura e o Alex faz um comentário. Mensagem do dia 6 de setembro de 1995. O fim dos gananciosos. Não se busca nada que não se precisa, mas tão logo a pessoa faz o que não devia, retira dos seus bens o que deve ou não deve, pega o que não quer e joga fora, mas não dá o que tem com medo que volte a pedir novamente. É assim que a maioria dos ricos fazem, uma faxina nas suas mansões, tiram as coisas de dentro de sua casa e não dão aos pobres. Esses, quando morrem, nem a terra aceita. Desaparecem para que não ouçam a voz do Senhor, quando vier com toda a sua glória. Meu filho Bento, a piedade é fruto do meu amor, sendo que nem todos merecem este gesto, pois o que mais se vê na terra é gente gananciosa, só quer para si, repartir não. O meu inimigo é que domina esta raça de gente. Ele é o comandante de toda miséria e desgraça. Os democráticos juntam-se em uma mesa redonda, fazem 1001 propostas, desde que não passe de um salário mais alto para os trabalhadores. Esse tem que ser o mínimo, enquanto o deles tem que ser bem gordo. Do contrário, já vai ser discutido na Assembleia, pois assim não dá. Onde se viu ganhar 8 ou 10 mil reais? É injustiça. E onde está o teu irmão que me pede a toda hora para não deixar que morra de fome? Filhos ingratos, não sabem que quem entesoura para si fortuna exuberante já recebeu a sua paga, e que no outro mundo que virá não terás direito algum? Fizeste tudo o que querias, esbanjastes com prostitutas e homens perdidos, em noites de grande pecado. Agora receberás o que semeastes. A minha cólera é justa, faço aquilo que me cabe. Os direitos são dados para quem souber semear. Quem passou por esta porta viu como foi bom ter repartido com os pobres o que tinham. Mas quem nada fez chora até hoje pela perda de sua alma, que não tem mais perdão. Os caminhos que estas pessoas andaram eram só de pecados e o diabo era o guia. Hoje ele continua no meio de uma sociedade muito podre, que só fala em sexo e droga. Um dos meus seguidores perguntou: Senhor, posso lhe acompanhar? Eu disse: segue-me. Mas ele falou: primeiro vou enterrar o meu pai. Minha resposta foi: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Mateus capítulo 8, versículos 21 e 22. A carne não me serve depois da morte, só o espírito. Porém, quem não procurou limpar-se antes, nem a alma me pertence. Foi um corpo corruptível, que andou sobre a terra e não deixou a luz aproximar-se dele. Só fez coisa que o diabo queria. As paredes, o teto, nada pode impedir que a sujeira que alguém faz seja vista por mim. As claras serão todas conferidas na frente de um tribunal divino. E este momento já está às portas. É só um sair e outro entrar. E não está longe, fique de olho aberto. Meus filhos da luz, rezem, rezem sem parar. Não parem nem um minuto, nem que seja só para pensar em mim. Fiquem com a minha paz, Jesus. Essa mensagem de 95 aqui. O fim dos gananciosos. Repare que um detalhe muito importante. Essa mensagem fala praticamente sobre os ricos, os gananciosos. Mas Deus não está falando aqui o fim dos ricos. Está generalizando o fim dos gananciosos. Por que Deus tem esse cuidado de botar gananciosos? Porque existe gente humilde e pobre que é esganado. Não é capaz de ajudar ninguém. E como eu vi uma frase uma vez, ninguém é tão pobre que não possa ajudar e ninguém é tão rico que não precise ser ajudado. Então é isso que Deus está querendo falar aqui. Não adianta sair por aí falando mal dos ricos. Nós temos que ter essa consciência. Cada um de nós podemos ajudar um pouquinho.
Desculpa que eu estou gripado, estou meio rouco. Eu ali em casa, onde eu moro hoje, quem conhece sabe que eu moro ali junto com o João Batista e com o José Roberto. Chega na temporada, principalmente, passa muitas pessoas ali, andarilhos, às vezes aventureiros, com a mochila nas costas, indo de uma cidade para outra e pede alguma coisa para, se tem alguma coisa para comer. Um pão, uma garrafa d'água. Então eu falei para minha esposa, para disse, quando for alguém pedir uma comida, alguém pedir uma água, nunca diga que não tem, porque se a gente sempre tem alguma coisa. No mínimo um copo d'água tem, para matar a sede daquela pessoa. Sem perguntar por onde é que está indo, por que está indo, o que está fazendo, de que jeito está comportado, não me interessa isso. O que importa mesmo é que ele pediu um copo d'água, é algo para comer. Então, cada um de nós, se fizer um pouquinho disso, a gente torna esse mundo mais justo, menos cruel, com menos fome. Não podemos ficar só olhando para os ricos. Os ricos não fazem nada. Óbvio que Deus aqui está se referindo aos ricos, que eles podem fazer mais. Eles podem fazer a diferença nesse mundo. A hipocrisia é tão grande que eles poderiam acabar com a fome no mundo se quisessem. Mas quem? Quem está preocupado com isso? Quem não está preocupado só com os seus iates, com os seus aviões, com os seus carros? Eu vi esses dias um vídeo de um jogador de futebol famoso, a coleção de carro dele. O carro mais simples que ele tem é uma Ferrari, que custa 400 milhões, algo assim, $400 mil, que isso dá 2 milhões e pouco. Eu acredito que uma pessoa dessa deve ajudar, deve manter, às vezes, uma entidade, um asilo, um hospital. Mas será que é capaz de ajudar uma pessoa na rua, pedindo esmola, pedindo um emprego? A gente vê aqui no Balneário uma campanha, isso não sei, não vi mais, mas aí será direto. Não dê esmola, dê emprego, dê oportunidade. Como é que eu, uma pessoa como eu, vou dar oportunidade para quem? Se eu não tenho empresa, não tenho nada, não tenho comércio. Vou pedir para vir na minha casa pintar a parede da casa? Não tem como. Então, como eu não posso dar oportunidade, eu tenho a obrigação de ajudar. Não me interessa se aquele dinheiro que eu dei, ele usou para coisas erradas, cachaça, para droga, não me interessa. O pecado é dele, não é meu. Mas se eu não der ajuda, se eu puder na hora não der, eu já estou fazendo um pré-julgamento. Eu estou julgando que aquela pessoa não merece. Então é isso que Deus está falando aqui. Não é só sobre os ricos, não. Sobre todas as pessoas. Cada um pode fazer um pouquinho. Mas daí você vê, por exemplo, hoje, na cidade, pessoas com um cachorro no colo. Eu também tenho uma cachorrinha que eu gosto muito, de estimação. Mas tem limitações. Não vou deixar de ajudar uma pessoa necessitada porque eu tenho que comprar ração para a cachorra. Mas a gente vê pessoas gastando valores exorbitantes com cachorro. Dentista, clínicas, hotéis, remédios, shampoo. E às vezes não tem coragem de dar um pão para quem pede. Esses são os famosos gananciosos. Tem uma
passagem que eu lembro de muitos anos atrás. Nós morávamos no centro de Joinville, na rua Procópio Gomes. E nós morávamos na Casa dos Fundos. E na frente morava a filha do dono da casa. Eram pessoas bem de vida, tinham loja de brinquedo lá em Joinville. E a mãe, eu era pequeno na época, era um gurizão, mas a mãe viu essa cena e ficou indignada. Como era centro, ali passava muito andarilho, pessoas que, na época, era com um saco nas costas. A mãe até brincava às vezes, se tu não fazer tal coisa, eu vou te entregar para o homem do saco. E eu tinha medo daquele homem do saco. Mas o homem pediu um copo d'água. E ali, quando entrava ali em casa, não era calçada, era uma estradinha de chão batido. E tinha uma poça d'água. Tinha chovido, tinha poça d'água. Ela disse, para ti, beba ali na poça d'água. E a mãe ficou indignada com aquilo e chamou ele para dar água e comida para ele. Então, são detalhes que a gente lembra, busca a memória, que nós temos a obrigação, por menos que você tenha, de ajudar o que menos tem, o próximo. Nunca negue nada para ninguém. Eu não consigo ver uma pessoa pedindo alguma coisa, se eu puder dar, eu dou. Sem fazer pré-julgamento. Não me interessa o que ele vai fazer depois. Eu dei. Vindo aqui para a mensagem, Jesus fala, filhos ingratos, não sabes que quem tesoura para si fortunas exuberantes, grandes fortunas, já recebeu a sua paga, e que no outro mundo que virá não terás direito algum? Por que Deus está falando isso? Deus está ameaçando a pessoa que tem muito dinheiro? Não está ameaçando. Deus é sabedor de tudo. Ele sabe que são certas pessoas que quanto mais tem, mais quer. Não reparte, com medo de perder. Cada um que se vire. Eu fui atrás, eu fui buscar a minha fortuna. Eu estudei, eu trabalhei, e o outro coitado. Imagina se, eu sempre debati sobre essa visão, imagina se o mundo hoje fosse feito só de engenheiro, advogado, médicos, dentistas, intelectuais. Quem que ia limpar o lixo de quem? Quem que ia limpar a rua de quem? Essas pessoas têm a mesma dignidade como qualquer outro. Apenas não tiveram a oportunidade que às vezes o outro teve. Então aquele que cresceu, aquele que hoje tem o bastante para se manter numa vida confortável com a família, olhe pelo outro. Às vezes o outro está próximo de você, é o teu vizinho, está desempregado, está doente, precisando de um remédio. Deus não vai se importar com o que você tem. Deus vai admirar e vai olhar e elogiar pela tua atitude de ajudar aquele que não tem. É simples assim. Eu já cansei de falar aqui, e essa é a minha visão. Deus não está preocupado com quem tem. Deus está preocupado com aquele que não tem. E infelizmente, o que Deus olha, como Deus é pai de todo mundo, Ele se preocupa com aquele que não tem. Espera que aquele que tenha muito ajude o irmão, o próximo. É isso que deixa Deus satisfeito e feliz. É como um pai de família. Qual o pai que tem 10 filhos e quer ver um passando dificuldade? Não, ele reúne a família.
Vamos ajudar aquele que está em dificuldade. Deus é a mesma coisa. Só que Deus não tem corpo físico. Não pode vir aqui e puxar a orelha de um por um. E as pessoas se prevalecem disso. Acho que está tudo certo. Não matei, não roubei, estou ganhando meu dinheiro honestamente. E quem não tem dinheiro que se vire, porque eu não vou dividir o meu dinheiro. Eu tenho filhos, eu tenho netos. Tá certo. Mas a sobra fica para quem? Como a gente vê pessoas milionárias, não sei se é verdade ou não, mas se for verdade é um absurdo. Pessoas milionárias deixando para outro milionário famoso sua riqueza porque não tem para quem dar. Olha a cabeça de uma pessoa dessa. Ou então deixar a sua fortuna, que não tem filho, não tem neto, não tem nada, para um cachorro, para um gato. O que o animal vai fazer com a fortuna? São esses gananciosos que Deus está se referindo aqui. E acaba o quê? Acaba essas pessoas se importando só com o corpo, só com a matéria. Que a gente já cansou de falar aqui. Matéria vai apodrecer, não vai sobrar nada. O que vai sobreviver, o que vai se manter é o espírito. E Deus dá o exemplo aqui. Ele fala aqui: a carne não me serve depois de morta, só o espírito. Porém, quem não procurou limpar-se antes, nem a alma me pertence. Deus está rejeitando até a alma dessa pessoa, que foi Ele que nos deu. Foi Ele que criou. Porque eu entendo que esse corpo físico aqui só existe pela união de Ladi e Bento da Conceição. Que vai morrer, que vai apodrecer, normalmente como eles também morreram e apodreceram. Mas o que Deus me deu não morre, não apodrece. É eterno. Mas nem isso Deus quer. Porque eu não soube viver, eu não soube repartir, eu não soube reconhecer o irmão. Eu não soube reconhecer a bondade que deveria ter por orientação do nosso Criador. Então não adianta se esconder com a desculpa de eu sou pobre e não posso ajudar. Todo mundo pode ajudar um pouquinho, como eu falei no meio do comentário. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar o outro. E ninguém é tão rico que não precise de ajuda de ninguém. Que pensamos dessa maneira. Que daí Deus, com certeza, não nos colocará no fim dos gananciosos. Nós estaremos incluídos aqui dentro. Tá bom, pessoal? A Graziele vai fazer a leitura e a Aline faz um comentário. 6 de setembro de 1996. É triste o fim que se aproxima. O Pai fala: meu querido Jesus, eu vos agradeço por terdes sempre perdoado as nossas falhas diante do Senhor, que são as minhas e as de toda a minha família. Peço-vos também pelos meus amigos e parentes. Tende misericórdia deles também. Obrigado, Senhor. Amém. A diferença, meu filho, que te põe assim diante dos outros é porque me temes, pela confiança que depositei em ti. Por isso tu não fazes nada sem a minha permissão. O bom filho nunca desobedece seu pai, mas poucos sabem lhe dar valor. Não entendem este mistério. O que eu fiz quando por aqui estive em pessoa foi fazer tudo o que meu pai me ensinou. Em nada lhe desobedeci. Cumpri tudo o que estava escrito a meu respeito. Quem foi que me entendeu? Até os meus apóstolos ficaram em dúvida. Só foram entender quando derramei o Espírito Santo sobre eles. Até aí poucos entendiam da minha grandeza. Agora está sendo contigo. Sei que me entendes, mesmo sem me ver. Bento, filho amado, o pecado em si não é tão grande quanto o daquele que já me conhece e continua fazendo sempre errado. Se eu peço para não beber,
ele ou ela continua bebendo. Se digo que não fume, continua fumando. Se peço também que use roupa decente, cada vez mais usa roupa escandalosa. Se peço que não faça mais nada para me ofender, então é que faz, cometendo adultério, dizendo palavrões, orgulhando-se daquilo que faz, envergonhando-me diante de muitos, falando mal de minha mãe. Essa gente é pior para mim do que aquele que pouco conhece quem sou eu. A minha dor maior é por esses que não param nem com o castigo, com suas teimosias. É como alguns animais que, mesmo com o cabresto na boca, não servem para nada. Isso estou vendo diariamente nas pessoas. Para a maioria podem até cair tempestades, raios e ventos fortes, que depois que tudo passa, continua fazendo a mesma coisa. Veja, meu filho, como é que vou ter pena desta gente? Os que guardam a minha volta sem me ferir mais são tão poucos que cabem na palma da minha mão. Ah, meus filhos queridos, se eu deixar assim como está por mais alguns anos, nada irá sobrar para mim. É triste o fim que se aproxima, mas tem que acontecer. A Santa Missa, que é ainda o sacrifício que fazem em meu nome, misturaram o silêncio com o barulho. Só falta um pegar na mão do outro e sair dançando dentro da igreja. Enquanto alguns já estão fazendo isto, Satanás fica rindo de mim na porta. Aonde está o respeito desses sacerdotes que já sabem quem sou eu? Não diz a Sagrada Escritura, não faça de minha casa um templo qualquer? Mateus capítulo 21, versículo 13. O comércio que rodeia minha porta vai servir de testemunha do mal que vens me fazendo. As roupas que hoje tu usas só servem para te deixar mais à vontade. Olhe e leia com atenção o que eu disse a João. Feliz do homem que, quando eu voltar, encontrar bem vestido. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Se me disseres que o que manda é o coração e não a roupa, por que não deixas a tua filha andar nas ruas sem nada? Isto tu não fazes, quanto mais eu. A minha casa é de oração e não de desfile de moda. Obrigado, meu filho. Hoje me dás mais prova do quanto me amas, por não ir em lugares onde poucos fazem o que eu peço. Jesus. Essa mensagem é bem importante. Ele fala de tudo o que está acontecendo hoje na Terra. O pai no começo faz uma oração agradecendo e pedindo perdão por suas falhas, pelas falhas da sua família, pelos parentes e amigos. E Jesus fala: a diferença, meu filho, que te traz assim diante dos outros é porque me temes, pela confiança que depositei em ti. O pai viu a glória de Deus, o pai tinha temor por Deus, respeito por Deus, muito respeito. E por isso ele pedia perdão dos seus pecados todos os dias. Da sua família, até dos seus parentes que não gostavam dele e dos seus amigos. Ele pedia perdão porque sabia que todos somos pecadores, que Deus é o poder máximo. E quem somos nós para chegar perto dele? Só pedindo perdão mesmo. Aqui Jesus fala: até os meus apóstolos ficaram em dúvida de tudo que ensinei. Só foram entender quando derramei o Espírito Santo sobre eles. Assim também somos nós. Quantas coisas a gente não entende? Por que Deus permite isso? Por que está acontecendo aquilo? O que eu vou fazer agora? Até os apóstolos ficaram em dúvida. E só entenderam depois que derramei o Espírito Santo sobre eles. E na mensagem do dia 16 de agosto de 1997, Jesus também fala, acho que é Jesus nessa mensagem, Nossa Senhora, deixa eu ter a certeza aqui, é de Jesus. Ele fala: digam sempre que puderes, vinde a mim, Espírito Santo. A mensagem mesmo fala: essa é a época do Espírito Santo, estamos vivendo um tempo do Espírito Santo. Peçam o Espírito Santo. Uma vez a Nossa Senhora falou: quem tem o Espírito Santo tem tudo. Nós que vivemos nesse tempo obscuro, de tanta podridão, de tanta provação, precisamos pedir com insistência o Espírito Santo. E ele vem.
E nós vamos entender muita coisa, como os apóstolos também entenderam depois que derramou o Espírito Santo sobre eles. Aqui Jesus fala: se eu peço para não beber, ele ou ela continua bebendo. Se digo para que não fume, continua fumando. Se peço também que use roupa decente, cada vez mais usa roupa escandalosa. Se peço que não faça mais nada para me ofender, então é que faz, cometendo adultério. Quantas mensagens, quantas aparições no mundo inteiro. A Nossa Senhora pedindo: convertam-se, convertam-se. E quanto mais é pedido, mais as pessoas se afastam de Deus, mais eles acham que não precisa rezar, que não precisa ir na igreja, que tudo já era, que Deus não vai voltar. Eu não matei, não roubei, está tudo certo. E Jesus fala: se eu deixar assim como está por mais alguns anos, nada irá sobrar para mim. Porque todo mundo tem defeito. E se a gente não pedir para o Espírito Santo, se a gente não se humilhar perante Deus, não reconhecer que somos pecadores, nós não vamos mudar, não vamos melhorar, não estaremos preparados para o último dia que está tão perto. Jesus fala: essa gente é pior para mim do que aquele que pouco conhece quem eu sou. Todas as pessoas que já viram as mensagens, Deus não vai julgar todo mundo igual, não, é pela nossa consciência. Essa gente é pior para mim do que aquele que pouco conhece quem eu sou. Muita gente não sabe da verdade, mas nós que sabemos temos que melhorar. Aqui na segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 22, eu estava procurando hoje, porque está na Bíblia, né? Antes não tivesse me conhecido. Aqui ele fala, versículo 20 ao 22. Com efeito, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nelas se deixam de novo enredar e vencer, seu último estado torna-se pior que o primeiro. Melhor fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que depois de tê-lo conhecido, tornarem atrás, abandonando a lei santa que lhe foi ensinada. Aconteceu-lhes o que diz com razão o provérbio: o cão voltou ao seu vômito. Provérbios 26, versículo 11. E a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. É São Pedro que escreveu isso aqui, e a mensagem de 1996 que o profeta escreveu fala a mesma coisa. Essa gente é pior para mim do que aquele que pouco conhece quem eu sou. Quantas pessoas já estiveram aqui na igreja? Por quantos lugares o profeta passou falando sempre a mesma coisa? O pecado do adultério, a má vestimenta, dobrem os joelhos para Jesus. Quantas vezes ele falou isso? Que a mulher não se vestirá de homem ou não se vestirá de mulher. E aqui a mensagem fala: se eu peço isso, eles fazem aquilo. Se eu peço aquilo, eles fazem isso. Só para contrariar a Deus. Antes não tivessem me conhecido. É a mensagem que está falando. Não somos nós. Quem somos nós para falar alguma coisa? Como o pai falou no começo ali, muitos não acreditaram, não acreditam até hoje, porque ele é um homem simples. Se ele é um homem simples, como escreveria isso tudo? Se vocês admitem que ele é um homem pouco estudado, ignorante para muitos, como ele escreveria tanta coisa, combinando com a Sagrada Escritura? Se ele não tinha estudo, se ele era simples? Respondam, por que não acreditam? É da cabeça dele? A vontade é dele que a mulher não se vista de homem? É ele que manda? Não, é Deus. A vontade de Deus. Ele era só uma caneta na mão de Deus. Aqui Jesus fala nessa mensagem: se disseres que o que manda é o coração e não a roupa, por que não deixas a tua filha andar na rua sem nada? Isso tu não faz. Se você quer respeito dentro da sua casa, na sua família, por que não na casa de Deus?
Por que não com a filha dos outros? Por que não com a família dos outros? É só o que Deus está tentando explicar para as pessoas, e as pessoas se fazem de cegas. Se você tem direito de trair, o outro também tem. Se você tem direito de avacalhar com a vida de outra moça, outro rapaz também tem direito de estragar a vida da sua filha. É tão lógico. Se você quer respeito dentro da sua casa, lá você é o dono da sua casa, você é a cabeça da sua família. Por que que Deus não pode estar na sua casa, como sempre esteve no Santíssimo Sacramento, no centro da igreja? Qual é a lógica do mundo hoje? Não existe lógica. É como diz São Pedro, antes não tivesse conhecido a lei de Deus. Vou só ler de novo, só para reforçar o que ele escreveu. Melhor fora não terem conhecido o caminho da justiça do que depois de tê-lo conhecido tornarem atrás, abandonando a lei santa que lhe foi ensinada. Aconteceu-lhes o que diz com razão o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Muitas pessoas se convertem para a Igreja Católica, muitas pessoas se convertem ao lerem as mensagens e depois voltam atrás como a porca, como o cão que começa a comer o seu vômito novamente. São palavras duras, mas o Evangelho é um só. A verdade é uma só. Deus não muda. Os homens tentam enganar a Deus, passar por cima da lei de Deus, dar desculpa para o pecado, mas não existe. Não existe quem possa enganar a Deus. Não existe razão para o pecado, a não ser a fraqueza e a covardia do homem, que foi criado para servir e amar a Deus. E ser um homem honesto, ser uma pessoa de bem. Como dizia o padre Rômulo, até os índios têm a lei natural. Eles falavam que quando alguém pegava uma caça, teria que repartir com seus amigos. Não poderia cuspir no rio. Não poderia xingar o sol, cortar uma árvore sem necessidade. Até os índios. E os cristãos hoje em dia dão desculpa para o pecado. Querem enganar a Deus. Eu não era feliz. Eu escolhi outra. O meu pai era muito bravo. Daí eu traí ele e andava na bagunça. Querem dar desculpa para o pecado, mas não existe. Jesus fala, antes não tivesse me conhecido. Pensem bem, cada um será julgado pela sua consciência. Não adianta dizer, mas eles fazem. Cada um será julgado individualmente. Uma desculpa esfarrapada que dão também muitos, não todos, mas alguns, na internet. Mas a família de vocês também faz isso, faz aquilo. Cada um será julgado individualmente. Se Deus escolheu a nossa família, Ele sabia o que estava escolhendo. E Ele vê o futuro. Ele não vê o passado, se foi perdoado. Ele esquece, quando Ele perdoa, Ele esquece. Ele vê o futuro. E se Ele escolheu essa família, a escolha é dele. Se você está vendo alguma coisa errada, reze. E não fica fuçando na internet, procurando o pecado dos outros. Está no livro da Imitação de Cristo também. Se você quer ter paz, viva a sua vida, não a dos outros. Por que as irmãs num convento conseguem rezar, se concentrar mais tempo? Porque elas estão lá dentro e não vendo a vida dos outros. Assim também deveria ser todo cristão. Hoje em dia, infelizmente, o diabo, como disse o pai ali, pegou muita gente pelo celular, porque vê a vida de todo mundo. Antigamente a fofoca era na janela. Hoje em dia é na internet. Algumas pessoas, por ignorância, postam tudo. Postam o bom, postam o ruim. E, infelizmente, aqueles que não têm nada para fazer ficam investigando a vida de todo mundo. Se você quer ter paz, viva a sua vida com Deus. Tente melhorar
Porque Jesus fala nessa mensagem: se eu deixar assim como está por mais alguns anos, nada irá sobrar para mim. Ninguém. Então não se ache perfeito para julgar alguém. Se Jesus não abreviar, ninguém vai escapar. Cuidem-se, rezem, peçam o Espírito Santo, como ele falou nessa mensagem. Até os meus apóstolos ficaram em dúvida, só foram entender quando eu derramei o Espírito Santo sobre ele. Peçam o Espírito Santo. Peçam, como disse a Nossa Senhora, quem tem o Espírito Santo tem tudo. A quarta mensagem do programa, a Maria Aparecida vai fazer a leitura e eu faço um comentário. Dia 6 de setembro de 2004. Num cálculo bem feito é quase impossível de se errar, mas é preciso que a pessoa seja de grande responsabilidade. Do contrário, perde a credibilidade para ocupar um cargo tão grande. Este plano perfeito, sem nenhum erro, só eu, meu filho, posso fazer. Achaste que a multiplicação da Santa Hóstia deu certo para todos, pois a vós eu digo: meus anjos contaram quantos iam receber a Santa Hóstia, onde se deu tudo perfeito. Este milagre, sim, da Santa Eucaristia, é para mostrar que um pai pode multiplicar tudo que o homem não consegue fazer. É isto que virei fazer para com os filhos da luz, que vierem a passar para outra vida. Não temam, eu sei o que estou fazendo. Vocês não mediram esforços para vir até aqui, junto com esta família, e tudo ocorreu certo. O mesmo vai acontecer com a minha vinda gloriosa. Descerei uma nova terra e farei um novo céu que jamais se acabará. Eterno será tudo. E vocês, meus filhos queridos, não vão mais se preocupar para poderem viver. Tudo será de graça e ninguém sentirá mais inveja de vocês, porque os invejosos irão sumir desta terra. A ganância de possuir tudo o que quer, esta é administrada pelo meu adversário, mas ele, daí por diante, nunca mais pisará na Terra Santa. Seus adeptos juntos irão com ele para o inferno. Vocês vão ver na hora da separação, pais perdendo seus filhos, marido perdendo esposa, esposa perdendo marido, irmãos perdendo outro, e poucas famílias irão merecer ficar todos juntos. Tudo já está se cumprindo. Se não estão enxergando, é porque o que é meu, seus olhos não conseguem enxergar. Aqui está uma tão grande prova, um pai e uma mãe que vieram dar conta de seus 9 filhos para que todos viessem a me obedecer. Não se preocuparam com riqueza, mas sim com meus ensinamentos. O pai fala: Jesus amável e querido, e os nossos pequenos erros, como fica diante do Senhor? Meu filho, a sujeira quando é pouca, eu posso limpar sem que os olhos possam ver. Só o coração sente a minha presença. Este, sim, é um órgão que tudo sente, porque é minha morada, e nele habito por inteiro sem mais sair. Através de teus filhos, mandei vir os teus netos, para formarem uma grande família. Os cantos deles são como os dos meus anjos aqui no céu, a harmonia perfeitíssima. O milagre da Santa Eucaristia, ontem, foi prova do meu grande amor que tenho por vocês, porque dobram os joelhos em minha frente todas as vezes que vêm recebendo meu santo corpo. Aos sacerdotes que vierem a fazer este ato, darei mais segurança em seu trabalho, mas afastarei todos aqueles que vêm me desonrando. Jesus. Na celebração eucarística, no 11º encontro, dia 5, aproximando-se do fim da comunhão, o sacerdote Padre Rômulo, percebendo que iriam faltar hóstias para os que ainda não haviam comungado, mandou buscar algumas partículas para, se necessário, consagrá-las. Continuando a dar a Santa Hóstia para os mais de 500 comungantes, aconteceu que todos a tomaram e o último a tomar recebeu exatamente a última hóstia consagrada. Não faltou nenhuma, nem sobrou uma sequer. Então, essa mensagem é de 2004. O comentário que eu ia fazer justamente é essa observação aí. Como pode, né? Mesmo a pessoa vendo, como a Aline fez o comentário, mesmo a pessoa vendo, não acredita ou deixa depois o inimigo se apoderar dos seus pensamentos, dos seus atos.
Porque o coroinha que hoje não participa mais da igreja, está falando mal da igreja, era o coroinha desse dia aqui, ó. Ele fez o comentário conosco depois. Ele via que estava acabando a Santa Hóstia, mas não acabava. Olhava aquela fila enorme, ele ficou admirado com aquilo. Então ele viu, ele presenciou esse milagre e hoje fala mal da igreja e mal do profeta. Então, como a pessoa, se a pessoa não tem garra, né? Se a pessoa não tem força na oração, o diabo, ele não adianta, ele não perdoa, ele derruba e a pessoa não consegue mais voltar. Está aí hoje espalhando, disseminando o veneno dele na internet, né? Mas ele viu esse milagre aqui, ó. Ele presenciou esse fato acontecendo e o comentário foi grande depois, né? Era mais 700 pessoas. Esse último encontro que teve aqui no local que é a igreja ali, né? Foi esse, né? Foram 700 e poucas pessoas. Então, a última hóstia e a última pessoa a receber. Encerrou certinho. Claro, como Deus está falando aqui, o cálculo de Deus, né? Se ele calculou o universo todo, o que é para ele calcular 700 pessoas? E transformar a Santa Hóstia nas espécies certinhas para cada um o seu. Então, o que a gente admira, né? O que faz aqui a gente pensar, refletir sobre isso, é justamente esse fato. O coroinha daquele dia, do lado do Padre Rômulo, presenciando, vendo tudo, né? Ele via que a Santa Hóstia estava acabando, mas não acabava. Uma fila enorme ainda. Não sei se ele assiste o programa ou não assiste, mas se alguém assiste e passa para ele, faz essa pergunta para ele. Esse dia tu estava ali presenciando. Qual é a tua desconfiança agora então? Aquilo era uma mentira? O Padre Rômulo inventou aquilo ali? Se tu estava junto, né? Para hoje dizer que o profeta é um falso? Para dizer que a igreja é uma mentira? Outro fato aqui importante é aqui, ó. Aqui está uma tão grande prova, um pai e mãe que vieram dar conta de seus 9 filhos para que todos viessem a me obedecer. Não se preocuparam com riqueza, mas sim com meus ensinamentos. Depois, então, Jesus fala aqui, né? Aqui embaixo. Através de teus filhos mandei vir os teus netos para formarem uma grande família. Os cantos deles são como os dos meus anjos aqui no céu. A harmonia é perfeitíssima. Então, essas pessoas, por isso que a gente fala sempre, toca nesse assunto, não é para nos engrandecer, não é porque somos nós, mas se fomos escolhidos, se nem nós aceitarmos, né? se nem nós reafirmarmos, bater o pé no chão e é dessa forma, quem vai aceitar então? Se Jesus está falando que escolheu esse casal, depois ele escolheu os teus filhos para mandar os netos, então por que vocês ficam criticando? Os críticos estou falando, né? Tem pessoas que dizem assim, Zeca, mas nem dá mais bola para isso, mas a gente não dá mais bola mesmo. A gente fala aqui para vocês que ainda estão dando atenção para essas conversas. Não deem ouvido para essas conversas. Se tem um se desviando aqui, ou se outro se desviando ali, mas foi Deus que escolheu. Na hora certa vai voltar. Se não assim, os santos que foram perseguidores de outras pessoas e foram santos depois. Então o momento é de Deus. Se hoje eu tenho sobrinho, se tem irmão, se sou eu, se tem minhas irmãs, que aí está fazendo algo errado, mas no momento certo vai ser tocado. O momento é de Deus, não é nosso. Agora quem escolheu foi Ele. Então por que essa impaciência? Por que esse negócio de assim, mas eu não adianta andar atrás deles, que eles fazem coisa errada? Ninguém faz nada errado, então? Você que julga, é correto? Você não tem erro? Pense bem. O Padre Rômulo sempre falava, né, através do púlpito ali, no altar, nessas mensagens não existe erro. Se tiver uma mensagem errada, todas são erradas. Então, essa aqui é uma que não tem erro, aqui está falando, né? Jesus está falando. Através de teus filhos mandei vir os teus netos para formarem uma grande família. Os cantos deles são como os dos meus anjos aqui no céu. Olha a comparação que Deus faz. Então, daí nós vamos dar ouvido então para quem está nos criticando aqui agora, para quem está dizendo que a gente não tem valor, para quem diz que não é meio assim, que não está certo. Critique quem quiser criticar. Jesus esteve na terra, Ele, o próprio, e foi morto na cruz. Foi apedrejado e desacreditado por muitos. Não por todos, né, mas por muitos. Então não vai ser nós diferente. A família Conceição, mas nós temos esse encargo em nossas costas, nossas mãos, né, que Deus passou, nós temos que cumprir. Então a nossa meta, a nossa obrigação, somos incumbidos, né, de fazer esse trabalho, de evangelizar. A forma correta, só Deus sabe. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Uns têm mais desenvoltura para falar, outros para cantar, como o João Batista acabou de falar ali, né, no começo. Ele prefere ficar cantando porque aqui às vezes falta a palavra para ele. Mas cantar também é evangelizar.
mas também ali fora, quando atende a pessoa, está evangelizando. O nosso caminhar aí fora é uma forma de evangelizar, o nosso vestir, nossa vestimenta é uma forma de evangelizar. Por isso a gente cobra muito, né, daqui da nossa família, porque nós somos muito, muito visados. Mas não quer dizer que nós somos santos já aqui na Terra, né? Que nós não temos erros. Claro que temos erros, todos nós temos erros. Então, cabe a vocês relevar um pouco esses erros também. Vocês que nos criticam, eu estou falando, tá? Não, vocês que não criticam não precisam se ofender com o que a gente fala aqui. Mas aos críticos. Porque outra coisa também é interessante, né? Tem um programa aqui, a gente fala tanto nisso também, né? Tem um programa aqui em Balneário Camboriú, não sei se ainda tem, de manhã, ele falava, para aqueles que gostam e aqueles que não, inclusive os que não gostam, né? E aqui nós também temos isso aqui. Tem pessoas que não gostam, mas sabem tudo da nossa vida. Acompanha todas as redes sociais da sobrinhada, sabe tudo, para depois ficar criticando. Mas é uma forma de gostar também, né? Porque eu não gosto de muita coisa, eu não participo de nada do que eu não gosto. Não vejo, não assisto nada que eu não gosto. Agora vocês usam o lado da crítica, mas sabem tudo o que acontece, é porque vocês estão acompanhando tudo o que acontece aqui, né? Tem uma aí que sabe que eu estou falando para ela. Ela está nos acompanhando agora, né? Tudo ela critica. Pode postar qualquer coisa da família, ela sabe de tudo. Eu disse para ela, tu ama o profeta? Eu amar o profeta? Nunca, eu quero distância. Tu ama e teme ele, eu falei para ela assim, né? Tu ama ele e teme ele. Ela vai mandar de novo, eu tenho certeza. Ela vive, a vida dela é só criticar, né? Mas é disso que a gente gosta também, de ouvir as críticas. Então eu vou reforçar aqui. Vocês que nos criticam, vocês que sabem da nossa história, porque vocês nos amam, né? Vocês gostam da gente. Só não querem admitir, né? Não querem admitir que amam a gente. Então isso é pior ainda. Né? Admite, pronto, fica tão bonito para vocês concordar com o que vocês sentem, né? A Maria Aparecida faz a leitura, eu faço um pequeno comentário. Ter Deus é preciso urgentemente ouvir somente a verdade. Mensagem do dia 6 de setembro de 2013. São José, irmão, em todo o tempo que você viveu na terra, tinha noção do que hoje você vê, que o homem chegaria ao ponto de abandonar um Deus que nos criou por um Deus de mentira? Quando chega o momento de tu falares, meu irmão Pedro II, ninguém deveria ter dúvida. A razão de uma boa vivência está aqui contigo, verdadeiramente. Não há mais lugar na terra em que a violência não exista. Tudo está diferente. Já não se vê mais um povo que venha reconhecer que não é possível viver sem Deus. Mas para ter esse Deus, onde podemos estar, é preciso urgentemente ouvir somente a verdade. E a verdade está aqui contigo. Tudo o que tinha que acontecer já vem acontecendo. A oração que deveria ser em primeiro lugar nas famílias, trocam por um prazer que não leva mais a nada. Que são esses aparelhos que não servem para nada, tirando até das criancinhas a sua inocência, vendo o mal que o diabo mostra, violência e desrespeito, que já ultrapassou demais. Para isso, os próprios pais fazem questão que seus filhos aprendam, desde o menor até o mais velho. Só se vê com celulares na mão e não mais um rosário. Quando chegar o momento que já está chegando de separar as ovelhas dos cabritos, mais da metade da população da terra perderão tudo. O celibato sempre existiu, para que viesse a humanidade a crer em um só Deus. São José, o que você vê? Como eles estão agindo sem ligar para mais nada, como este assunto que vem acontecendo comigo? Irmão, é lamentável dizer a este povo que vem te acompanhando que não ligue para esses que não aceitam este regime, como aqui se ensina toda a verdade. O burro, quando é empacador, o dono deixa que morra, se não serve para servir. Então nada mais resta, a não ser dar um fim, e é isto que irá acontecer tão logo com esses que só vêm envergonhando até as criancinhas, que são piores do que animal. São José e Pedro II. Mensagem então de 2013, e aqui essa mensagem reforça, né? Que aqui, queiram ou não queiram, aqui está a verdade. Não em nós seres humanos aqui, né? Família Conceição, o profeta Pedro II, a matriarca irmã Ladi, seja lá quem for os sacerdotes que já passaram, os sacerdotes que ainda virão, mas nessas mensagens, aqui está toda a verdade.
neste livro, a palavra viva de Deus, nessa sagrada face estampada na pequena capela, na arca sagrada, na palavra Deus. Olha a quantidade de riqueza que nós temos em nossas mãos aqui. A palavra Deus, eu já comentei outro dia, né? Do jeito que o profeta deixou ali no altar, na pequena capela, ninguém bota mais a mão. É muito sagrada aquela palavra. É muito grande o poder dela. Muitas pessoas vêm aqui ao santuário e às vezes não chegam aqui na capela pequena, né? Algumas pessoas já falaram, a gente não sabia que podia visitar. Pode visitar sim. Aqui está a sagrada face, a sagrada arca e a palavra Deus. Então, é uma riqueza muito grande, né, que Deus deixou aqui na terra para todos nós. Então, por isso que ele fala, aqui está a verdade, aqui São José está falando, né? Quando chega o momento de tu falares, meu irmão Pedro II, ninguém deveria ter dúvida. Quantas pessoas saem do santuário quando chega a vez do profeta falar? Já pensaram nisso? A gente vê, né? A gente ouve as pessoas falarem. Quando o teu pai vai falar, tem tal pessoa que sai da igreja. Quem está perdendo? Não somos nós. Quem está se afastando, quem não aceita. Quando tem a Santa Missa, né? Quando tem padre, as pessoas vêm novamente, frequentam, enchem a igreja novamente, mas chega o momento do profeta falar e vão embora. Não querem ouvi-lo. Por quê? Já pensaram quando chegar o momento, a vinda de Jesus a essa terra novamente? E ele vai dizer, né? Aquele que está com a palavra de Deus, dê um passo à frente. Quem vai ser daí? Vai ser um de nós aqui ou vai ser o profeta? E vocês que rejeitam ele, vocês que não querem ouvi-lo, o que dirão para Deus? Né? Tem mensagem que ele fala, eu vou perguntar para você, o que foi que ele te fez de mal? Aonde que ele te machucou? Por que julga ele dessa forma, né? Porque quando Deus quer, é ele que escolheu, não fomos nós. Não são vocês. Foi ele que escolheu o profeta. Então, se é uma escolha dele, cabe a nós só aceitá-lo, ouvi-lo. Porque Jesus fala em outra mensagem, quando tu abre a boca, meu filho, não é tu que fala mais, sou eu que falo por tua boca. Então estão rejeitando a Jesus, né? Estão rejeitando a Deus. Tudo o que tinha que acontecer já vem acontecendo. A oração que deveria ser em primeiro lugar nas famílias, trocam por um prazer que não leva mais a nada, que são esses aparelhos que não servem para nada, tirando a tese das criancinhas da sua inocência. E aqui São José fala do aparelho. Vendo o mal que o diabo mostra, violência e desrespeito, que já ultrapassou demais. Para isso, os próprios pais fazem a questão que seus filhos aprendam, desde o menor até o mais velho. Só se vê com celulares na mão. Hoje no programa, o profeta, na fala dele, falou do celular, a Aline falou do celular, a mensagem de São José está falando do celular. A gente bate nessa tecla quase todos os programas. Quando tem mensagem no púlpito, a gente fala no púlpito e tem pessoas dentro da igreja com o celular na mão. O que é isso daí? Que desrespeito é esse? Né? Que enfrentamento é esse? Eu vou fazer o que eu quero e pronto. Não adianta ninguém falar, não adianta o profeta falar. Já pensaram que desaforo isso? Que falta de consideração, que falta de respeito? Já foi dito tantas vezes, desliga essa porcaria. Ou deixa no carro, ou se a mulher traz na bolsa, deixa na bolsa desligado. A gente escuta o telefone tocando dentro da igreja. É uma falta de respeito sem tamanho isso. Aí depois quer cobrar dos outros uma falta de oração, um não dobrar o joelho. Mas uma falta dessa não percebe, né? Uma falta de educação, um desrespeito ao profeta. Porque ele vem tocando, mas muito mais a Deus, porque a casa é de Deus. E se ele está falando, que é o São José falando, e ele fala a palavra celulares, né? Para pessoas ainda querem interpretar de outra forma, né? Ele está falando de outro aparelho. Não, ele está falando o nome, celulares. E dentro da igreja, por incrível que pareça, a gente escuta o telefone tocando e pessoas atendendo o telefone dentro da igreja. Olhando o que está acontecendo. Que vício é esse, né? Parece pior do que a cocaína, parece. Porque a pessoa não percebe mais nem o erro que está fazendo. É um drogado
na internet, né? Como é que diz? Uma droga cibernética. É, né? Então a pessoa deveria olhar isso aí, deveria olhar com mais cuidado, né? Faça dessa forma. Se você não consegue controlar mais suas ações, deixa no carro. Não leva para dentro da igreja. Fica aqui mais um apelo.